Olá, a paz para todos nessa tarde de hoje. Eu quero trazer uma palavra que está vindo aí no meu coração já há uns dias já. E essa palavra está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso do 25 em diante, que tem como título As preocupações desta vida. Então vou ler aqui para a nossa meditação, amém? Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que veste, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu. Não semeia, nem colhe, e nem armazena em celeiro. Contudo, o Pai Celestial alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar alguma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com a roupa? Veja como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham e nem tecem. E contudo eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluias. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã traz as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei que nós, ser humano, que estamos vivendo neste mundo, é importante acontecer em nossas vidas uma entrega total. Essa passagem bíblica aqui, Jesus ele começa a falar com seus discípulos, dizendo que as preocupações, elas são em vão. O homem aqui na terra, ele pode se preocupar, como está falando aqui, mas não pode acrescentar uma hora sequer. Mas aqui também nós encontramos Jesus dizendo que quem faz esse tipo de coisa são os pagãos. Aí aqui nós se deparamos e somos confrontados com uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos. Se vocês andam correndo atrás dessas coisas e tão preocupados com essas coisas aí, isso quer dizer, vocês não são servos de Deus. Eu quero dizer para vocês nessa tarde de hoje que muitas vezes nós não temos se comportado como servo de Deus. Mas a cada dia é dia de nós pararmos e fazer uma reflexão sobre o momento a qual estamos vivendo. Você que muitas vezes
não tem meditado na palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque o Espírito Santo, quando nós começamos a ler a palavra, ele vai logo ministrando em nossas vidas a vontade de Deus e a posição de uma pessoa que está com Jesus, a qual realmente deve ser colocado, aleluia, num comportamento de dispensação do reino. Aqui o Senhor está falando que a preocupação com o que vestir. É bem verdade que uma pessoa, quando chega em alguns momentos da vida, ele às vezes vê as roupas, né, ficando velha, e ele procura, sei lá, de uma certa forma, não se preocupar, mas vê a preocupação vem. Então esse é o momento de se ajoelhar e apresentar a causa a Deus. Porque Deus está dizendo, olha, o lírio do campo, como ele ficou naquele resplendor todo, as aves do céu, e traz Salomão como o homem mais rico e mais sábio da história, que nunca se vestiu igual um daqueles, né? Nem como a Eva, nem como os pássaros. Então aqui nós vamos entender que Deus está dizendo aqui no verso 33, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus, ele estava dizendo, é importante vocês entenderem que a fonte de todas as coisas é Deus. E não vem nada para a nossa vida se não for ordenado por Ele. Então é importante que nós venhamos buscar a presença de Deus. Aqui quando esta palavra ela vem dizendo assim, homens de pouca fé, aqui nós vamos observar que Jesus um dia disse para os seus discípulos, saiam agora e vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado dessa margem. Jesus era onisciente, como é hoje. Ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. Então ele coloca o seu discípulo e automaticamente ele vai o quê? Dormir, descansar. E a Bíblia diz que, com pouco tempo que eles estavam navegando, começou um vento soprar de uma forma tão forte que a água quase ia entrando dentro, aliás, estava já entrando dentro do barco. E grande foi o pavor daqueles discípulos. Mas o que acontece? Nenhum deles pulou fora do barco. Por que eles não pularam fora do barco? Porque Jesus estava lá no barco. E por eles terem andado com Jesus, já estavam há bastante tempo andando com Jesus, eles sabiam que Jesus realmente passava para eles uma segurança. Passava para eles ali algo que sempre alegava o coração deles. Então eles tentaram de todas as maneiras, pegando vasilha e jogando água para fora do barco. Só que a tempestade continuava aumentando e eles não estavam dando conta. Então agora o que acontece? Eles vão lá acordar Jesus. E Jesus se levanta e diz para eles assim, homens de pouca fé. O que Jesus quis dizer com esta palavra? Eles estavam numa preocupação de tirar água do barco, aonde a preocupação maior seria o quê? Invocar o reino de Deus. Não é? Invocar o reino de Deus. Muitas vezes na luta, quando ela vem, nós ficamos o quê? Batalhando aquela coisa toda com aquela luta que se levantou. Mas quando nós deveríamos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus para a situação que está acontecendo. Mas às vezes nós buscamos o vizinho, buscamos vários meios, mas menos invocar o reino de Deus, que é buscar Ele em primeiro lugar e a sua justiça. Então Jesus se levanta e ele ordena
que a tempestade parasse, o vento, e que a água se acalmasse. E a Bíblia diz que imediatamente ali as águas pararam e o vento também. E eles ficaram ali atemorizados e dizendo: que homem é esse? Eu quero dizer nessa hora para os amados que estão me ouvindo, este poder estava em Jesus como homem aqui na terra. E esse poder hoje, se você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, esse poder, Jesus diz que, aleluias, a igreja ficaria com esse poder, que aqueles que viessem depois iriam fazer obras maiores do que ele fez. Jesus está dizendo dentro desta palavra que quando a tempestade vier, é importante clamar a Deus. É importante tomar posse da autoridade. Lá no livro de João 15, verso 7, fala assim: se minhas palavras tiverem em vós e vós estiver em mim, tudo o que pedir em nome de Jesus será feito. Quando eu tenho uma vida de santificação separada para Deus, eu tenho que ter esta confiança, que o Senhor diz é verdade, e que eu estou cumprindo a palavra dele, porque, irmão, é muito difícil cumprir a palavra do Senhor, mas quando eu coloco todo o meu coração para viver a palavra de Deus, eu consigo, porque o Senhor disse para Abraão: ser perfeito na minha presença. E isso aí está dizendo que nós temos condições de a cada dia estar o quê? Procurando estar melhor, sendo mais fiel com Deus. Então, as preocupações com a vida não vai trazer resultado. A preocupação que vai trazer um resultado, ela está no livro de Mateus 6,33. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo aqui, é o que você precisa. O que você precisa, eu te digo agora, a Bíblia nos dá respaldo para dizer isso. Busque o reino em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu tenho me esforçado para ter uma vida em comunhão com Deus, as coisas de Deus, elas vão começar a acontecer na minha vida. O poder de Deus vai começar a se manifestar de uma maneira maior e eu vou começar a vencer os obstáculos. E as coisas que precisam ser acrescentadas na minha vida, vai ser acrescentado. Então eu quero dizer para você nessa tarde hoje, as tuas preocupações, troca elas nessa tarde de hoje, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Comece a meditar na palavra de Deus, comece a colocar a palavra de Deus em prática em sua vida, e automaticamente essas coisas vão fluir na sua vida. Porque se o Senhor Jesus assim disse, eu tenho que acreditar. E se você nessa tarde quer sair dessas preocupações, que você muitas vezes tem aflições grandes e nunca se resolveu nada, porque não resolve, Jesus falou, então seja uma pessoa que vai começar a mudar a partir de hoje. A tua preocupação tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque tudo que tu precisa que se acalme na tua vida vai se acalmar. Então confie em Deus, porque essa é tarde de vitória para a tua vida, e assim eu desejo para você que você receba esta palavra, e um abraço para todos vocês que eu amo de coração. Amém? Deus te abençoe.